Capítulo 24. Controle. Grant olhou para os monitores de computador na sala de controle escura, sentindo uma certa irritação. Não gostava de computadores. Sabia que isso o tornava defasado, antiquado como pesquisador, mas não dava a mínima. Alguns dos rapazes que trabalhavam para ele tinham queda para os computadores, uma verdadeira intuição. Grant nunca sentira nada assim. Considerava os computadores máquinas hostis, enganosas. Mesmo a distinção fundamental entre sistema operacional e programa o deixava confuso e desanimado, literalmente perdido em uma terra estranha e incompreensível. Mas notou que Genaro estava totalmente à vontade, e Malcolm em seu elemento, farejando como um cão de caça que achou uma pista. Querem conhecer os mecanismos de controle? John Arnold perguntou, girando sua cadeira na sala de controle. O engenheiro-chefe era um cara magro, tenso, fumante inveterado aos 45 anos. Ele olhou para os outros de relance. Temos mecanismos de controle inacreditáveis. Dê um exemplo, Genaro pediu. Por exemplo, acompanhamento dos animais. Arnold apertou uma tecla em seu console e um mapa vertical apareceu, num padrão de linhas azuis serrilhadas. Este é o nosso jovem T-Rex, o pequeno Rex. Todos os movimentos feitos por ele no parque nas últimas 24 horas. Arnold apertou a tecla novamente. 24 horas anteriores. E outra vez. 24 horas anteriores. As linhas do mapa se misturaram, como num rabisco infantil. Mas os rabiscos localizavam-se numa única área, perto da margem sudeste da lagoa. Com o passar do tempo, percebemos qual é o seu território. Arnold disse. Ele é jovem e fica próximo da água. E não se aproxima do Rex adulto. Se colocarmos o mapa do Rex adulto junto com o do jovem, veremos que seus caminhos nunca se cruzam. Onde o Rex adulto está agora? Genaro perguntou. Arnold apertou outra tecla. O mapa anterior sumiu e um código numérico brilhou nos campos a noroeste da lagoa. Bem ali. E o pequeno Rex? Ora, posso lhe mostrar onde se encontra cada um dos animais do parque, Arnold afirmou. O mapa começou a se iluminar como uma árvore de Natal, com dúzias de pontos luminosos, cada um identificado por um código numérico. Eis aí a localização dos 238 animais nesse exato momento. Com que precisão? Cerca de 1,5 metros, Arnold deu uma tragada. Vamos dizer o seguinte. Se sair de carro pelo parque, vai encontrar os animais ali. Exatamente nos pontos indicados no mapa. Com que frequência é atualizado? A cada 30 segundos. Impressionante, Genaro comentou. Como conseguem? Temos sensores de movimento por todo o parque, Arnold explicou. Em geral ligados por meio de cabos, alguns por rádio. Claro, os sensores de movimento não indicam a espécie, mas podemos obter o reconhecimento da imagem através do vídeo, diretamente. Mesmo quando não acompanhamos os monitores de vídeo, o computador faz isso. E checa onde cada um dos animais se encontra. O computador comete enganos só com os filhotes. Costuma confundi-los às vezes, porque geram imagens muito pequenas. Mas não se preocupem com isso.
Os filhotes normalmente ficam perto dos bandos de adultos. E temos a contagem por categoria. Como funciona? A cada 15 minutos, o computador conta todos os animais, todas as categorias. Arnold disse. Assim, olhem. O que vocês estão vendo aqui, Arnold explicou, representa um procedimento de contagem inteiramente separado. Ele não se baseia nos dados do acompanhamento. Trata-se de outra abordagem. A ideia geral é que o computador não pode cometer enganos, porque compara modos diferentes de reunir dados. Se faltasse um animal, saberíamos disso em 5 minutos. Compreendo, Malcolm disse. Isso já foi testado? Bem, de certo modo, Arnold respondeu. Alguns animais morreram. Um Otinielian ficou preso nos galhos de uma árvore e acabou estrangulado. Um dos estegos morreu por causa de uma doença intestinal que ataca a espécie. Um Ipsilofodonte caiu, quebrou o pescoço. Em cada um dos casos, assim que o animal parou de se mover, o acompanhamento acusou isso e o computador deu o alarme. Em 5 minutos, isso. O que significa essa coluna da direita? Grant perguntou. Representa a versão do animal. A mais recente é a 4.1 ou 4.3. Estamos pensando em partir para a versão 4.4. Novas versões? Como se fosse um software? Atualizações? Sim, isso mesmo. Arnold confirmou. Pode-se dizer que lidamos com um software, de certo modo. Assim que descobrimos os problemas no DNA, o laboratório do Dr. Wu preparara uma nova versão. A ideia de criaturas vivas sendo numeradas como programas de computador, sujeitas à revisão e também à atualização, incomodava Grant. Ele não sabia exatamente o motivo. Era algo inteiramente novo, mas instintivamente ficou contra a ideia. Falavam, afinais, de seres vivos. Arnold deve ter notado sua expressão, porque disse: Bem, Dr. Grant, não há motivo para pudores em relação a estes animais. Todos precisam se lembrar de que eles foram criados, produzidos pelo homem. Por vezes surgem os bugs. Sendo assim, quando descobrimos os bugs, o laboratório do Dr. Wu faz uma nova versão. E precisamos manter o controle de qual versão passeia lá fora. Claro, precisam mesmo, Malcolm afirmou impaciente. Mas, voltando ao problema da contagem, eu calculo que todo o controle seja feito com base nos sensores de movimento, não é? Sim. E os sensores encontram-se espalhados por todo o parque. Eles cobrem 92% da área terrestre, Arnold informou. Há alguns pontos, poucos, onde não podemos utilizá-los. Por exemplo, nós não podemos usá-los no rio, porque o movimento da água e a evaporação confundem os sensores. E se o computador acompanha o animal até uma zona sem sensores, guarda a informação e espera que o animal apareça novamente. E se não sair, emite um aviso. Então, Malcolm disse, você me mostrou 49 procompsognatos. Suponha que algum deles não pertençam à espécie correta. Como é que eu vou saber se eu estou errado? Posso mostrar isso de duas maneiras, Arnold disse. Primeiro, acompanhar os movimentos de cada animal, comparado a dos outros procompsognatos. Como eles são animais sociais, eles movem-se em bandos. Temos 2 bandos dessa espécie no parque. Sendo assim, os indivíduos devem estar no grupo A ou no grupo B.
Sim, mas o outro modo é visual, direto. Ele apertou algumas teclas e um dos monitores começou a piscar rapidamente, mostrando imagens de compsognathus numeradas de 1 a 49. Essas imagens são imagens reais, produzidas nos últimos 5 minutos. Posso ver todos os animais, se eu quiser? Sim, podemos fazer a revisão visual de todos os animais, a qualquer momento. Basta querer. E quanto ao zoneamento? Genaro perguntou. Eles podem fugir das suas áreas? Impossível, Arnold assegurou. Estes animais custaram muito caro, Sr. Genaro. Cuidamos bem deles. Mantemos barreiras múltiplas. Primeiro os fossos. Apertando um botão, acendeu-se uma rede de barras cor de laranja. Os fossos têm largura sempre superior a 4 metros e estão cheios d'água. Para os animais maiores, os fossos chegam a 10 metros de extensão. Em seguida, há cercas eletrificadas. Linhas vermelhas encheram o mapa na parede. Estendemos 75 quilômetros de cerca com 4 metros, inclusive 33 quilômetros de cercas no perímetro da ilha. Todas as cercas do parque produzem um choque de 10.000 volts. Os animais aprendem rapidamente a não chegar perto. Mas e se um deles escapar? Genaro perguntou. Arnold riu, irônico, apagando o cigarro. Hipoteticamente falando, apenas. Muldoon pigarreou. Saímos e trazemos o animal de volta. Temos várias maneiras de providenciar a recaptura. Cargas de choque, redes eletrificadas, tranquilizantes, todos não letais, porque, como o Sr. Arnold disse, os animais são caros. Genaro balançou a cabeça. E se um deles fugir da ilha? Morreria em menos de 24 horas. Arnold foi categórico. Estes animais foram geneticamente produzidos. Seriam incapazes de sobreviver no mundo real. E quanto ao sistema de controle em si, Genaro prosseguiu. Alguém poderia manipulá-lo? Arnold abanou a cabeça, negativamente. O sistema não pode ser alterado. O computador é independente em todos os sentidos. Força, independente. Capacidade de backup, independente. O sistema não se comunica com o mundo exterior. Não pode ser alterado a partir de outro ponto por modem. O sistema de computadores é seguro. Houve uma pausa. Arnold acendeu outro cigarro. Um sistema perfeito. Mais que perfeito. Então, Malcolm disse, vocês não têm nenhum problema com um sistema que funciona tão bem. Temos inúmeros problemas. Arnold contrapôs, erguendo a sobrancelha. Mas não tem nada a ver com as coisas que os preocupam. Pelo que percebi, temem que os animais fujam, cheguem ao continente e causem a maior confusão. Não nos preocupamos com isso. Consideramos os animais seres frágeis e delicados. Foram trazidos de volta ao mundo depois de 65 milhões de anos. E as coisas são muito diferentes se comparadas ao ambiente ao qual estavam adaptados. Temos muitas dificuldades para cuidar deles. Que problemas? Incentivou Genaro. Devem entender que o homem mantém mamíferos e répteis em zoológicos há centenas de anos. Temos uma grande experiência no trato de um elefante ou um crocodilo, por exemplo. Mas ninguém tentou cuidar de um dinossauro antes. Trata-se de um novo animal. E muitas vezes não sabemos o que fazer. As doenças que atacam os animais constituem a nossa principal preocupação. Doenças? Genaro parecia alarmado. Existe perigo de contaminação dos visitantes?
Arnold riu irônico, novamente. Já pegou um resfriado de jacaré no zoológico, senhor Genaro? Os zoológicos não se preocupam com isso, nem nós. O que nos assusta é a possibilidade de que os próprios animais morram de alguma doença, ou que contaminem outros animais. Temos programas para monitorar isso também. Quer ver a ficha do Rex? Seu registro de vacinação? Sua ficha dentária? Nem imagina o que é. Os veterinários escovam aquelas presas enormes para que elas não tenham problemas de dentição. Agora não, Genaro disse. E quanto aos sistemas mecânicos? Refere-se aos passeios? Arnold indagou. Grant olhou para cima, severo. Passeios? Os passeios não foram ainda implantados. Arnold continuou. Temos o passeio no rio, onde os barcos seguem por trilhos subterrâneos, subaquáticos, e o passeio do aviário, mas nenhum dele atingiu o estágio operacional ainda. O parque abrirá com o passeio básico dos dinossauros, este que farão dentro de alguns minutos. Os outros serão implantados em seguida, em 6 meses a 1 ano. Espere um minuto, Grant pediu. Vai haver passeios, como na Disneylândia? Isso é um zoológico, Arnold afirmou. Temos passeios por diversas áreas, nada mais natural. Grant franziu o senho. Não gostava da ideia de dinossauros servindo de atração, como num parque de diversões. Malcolm continuou seu interrogatório. Pode controlar o parque inteiro desta sala? Sim, Arnold respondeu. Posso controlar tudo com uma das mãos. O índice de automatização é assombroso. O computador pode, por sua conta, localizar os animais, alimentá-los e fornecer água por 48 horas, sem supervisão. Esse sistema foi concebido pelo Sr. Nedry? Malcolm quis saber. Dennis Nedry estava sentado em um terminal, num canto da sala, comendo um doce enquanto teclava comandos. Sim, isso mesmo, ele confirmou, sem tirar os olhos do teclado. É um sistema perfeito, Arnold declarou, orgulhoso. Isso mesmo, Nedry repetiu distraidamente. Só temos de tirar uns bugs. Bem, Arnold disse, está na hora do passeio. Se não tem mais nenhuma pergunta, é só mais uma, Malcolm falou. Uma questão acadêmica. Você mostrou a nós que pode localizar, que você pode localizar os procompsognathos e visualizar cada um deles na tela. Mas pode estudá-los como um grupo? Medi-los ou algo assim? Se eu quisesse saber a altura ou então o peso, Arnold teclou alguns comandos. Surgiu um novo gráfico na tela. Podemos fazer tudo isso e bem depressa, Arnold disse. O computador faz a medição da altura quando lê as telas do vídeo, de modo que podemos gerar o gráfico imediatamente. Pode ver que temos uma distribuição normal dos animais, de acordo com Poisson. Mostra que a maioria se encontra perto do valor médio central. E poucos, são maiores ou menores do que na média, na extremidade da curva. Esse tipo de gráfico seria o esperado, Malcolm disse. Sim, qualquer população biológica saudável se distribui dessa forma. Bem, agora, se não se importam, Arnold acendeu outro cigarro. Mais alguma pergunta? Não, Malcolm disse. Já sei o que eu queria saber. Quando saíam, Genaro comentou. Na minha opinião, o sistema parece ser muito bom. Não vejo como os animais poderiam fugir da ilha. Não? Malcolm perguntou. Pensei que fosse totalmente óbvio. Espere um pouco, Genaro disse. Acha que os animais estão escapando? Eu sei que estão.
Mas como? Você mesmo viu. Podem contar todos os animais. Conseguem imagens de todos eles. Sabem onde cada um se encontra a cada minuto. Como poderiam fugir? Malcolm sorriu. Isso é óbvio. Depende apenas de seus pressupostos. Pressupostos? Genaro repetiu, franzindo a testa. Sim, Malcolm disse. Preste atenção. O evento básico ocorrido no Parque Jurássico foi uma tentativa por parte dos cientistas e técnicos de criar um mundo biológico novo, completo. E os cientistas na sala de controle esperam ver um mundo natural, como no caso do gráfico que acabaram de mostrar. Se raciocinarmos por um instante, veremos que aquela curva normal, bem feita, é motivo de sérias preocupações aqui na ilha. É mesmo? Sim. Levando em conta o que o Dr. Wu informou antes, jamais deveríamos ter um gráfico da população daquele tipo. Por que não? Genaro perguntou. Porque se trata de um gráfico de uma população biológica normal. E o Parque Jurássico é exatamente o oposto disso. O Parque Jurássico não é um mundo real. Foi planejado para ser mundo controlado, que apenas imita o real. Nesse sentido, é mesmo um parque, como um jardim japonês. A natureza manipulada para ser mais natural do que a realidade, por assim dizer. Penso que me perdi com essa explicação, Genaro admitiu. Eu tenho certeza de que o passeio ele vai esclarecer tudo, Malcolm concluiu. Fim do capítulo 24, Controle.